Oi, galera! Na análise combinatória, nós temos o princípio da preferência, o famoso PP. O PP significa o seguinte: o número de possibilidades de um determinado acontecimento deve começar sempre pelas situações em que há restrição, dando-se preferência àquelas em que a restrição é mais forte. O que isso vai significar nos exercícios? Vejamos. Usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, quantos números de 3 dígitos podemos apresentar sem algarismo repetido? Então, vejamos. 3 dígitos nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Eu não posso aceitar o zero na centena porque ele deixa de ser 3 dígitos. Então, eu tenho 5 elementos que podem assumir a centena. Então, vamos supor que eu já tenha colocado o número 1 na centena. Agora, o zero pode entrar na dezena, então sobra mais 5 algarismos para colocar na dezena. Vamos supor que eu tenha colocado 2. Então, para as unidades, vai sobrar 4 algarismos. Agora, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. 5 vezes 4 vezes 5, que vai ser 100 números. Veja esse próximo exemplo. Quantos são os números de 7 dígitos distintos, lembram? Distintos diferentes, formado pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que possuem o 3 e o 5 nas extremidades. Então, veja, se eu tenho 7 dígitos, eu tenho que ir até a unidade de milhão. Nas extremidades, tem que ter o 3 e o 5. Então, eu tenho duas opções para colocar na unidade de milhão, ou o 3 ou o 5. Vamos supor que eu tenha colocado 3. Vai sobrar um algarismo para colocar na unidade simples, que seria o 5. Então, eu tenho um algarismo na unidade simples e 2 na unidade de milhão. Bom, eu já elimino 2 algarismos, que é o 3 e o 5. Vai sobrar 5 algarismos para colocar na centena de milhar, 4 para a dezena de milhar, 3 para a unidade de milhar, 2 números para a centena e 2 para a dezena. Aplicando o princípio multiplicativo, teremos que 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 240 números. O número de múltiplos de 10 compreendidos entre 100 e 999 e com todos os algarismos distintos é quanto? Bem, se é até 999, eu tenho 3 algarismos, unidade, dezena e centena. Eu não posso aceitar o zero na centena, então eu tenho 9 algarismos que eu posso aceitar na centena. Se ele é distintos, sobra 8 apenas para colocar na dezena. Se ele é múltiplo de 10, eu só posso terminar em 0, então eu tenho um algarismo só. Então, agora nós vamos aplicar o princípio multiplicativo, que seria 9 vezes 8 vezes 1, que será 72 números. Uma questão do Enem para vocês. 6 pessoas classificadas para a etapa final de um concurso concorrem a 6 prêmios. 2 deles distintos, correspondentes ao primeiro e segundo lugares da classificação. E 4 iguais, com prêmios de consolação aos demais classificados. De quantos modos poderá ocorrer a premiação dessas pessoas? Então, veja, eu tenho o primeiro e segundo lugar e os demais classificados que serão para completar as 6 pessoas. Todos podem assumir o primeiro lugar, então eu tenho 6 pessoas que podem assumir o primeiro lugar. Uma delas vai assumir, então sobra 5 pessoas para assumir o segundo lugar. Os demais, não importa a classificação, então cada uma vai estar na sua colocação. Então, eu tenho 1, 1, 1 e 1 para completar as 6. Fazendo o princípio multiplicativo, eu tenho 6 vezes 5 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 30 modos de premiar essas pessoas.